E nós, como comunidade, estamos iniciando uma nova série, e a série tem por título, tema geral, Andando pelo Vale. A gente quer meditar sobre o atual momento que a gente enfrenta como país, como ser humano aqui. As notícias a respeito da Covid ou do Covid, depende de quem fala também, a gente ouve diferente isso. Mas as notícias de morte, as questões de saúde pública, elas têm se agravado. Me parece que a gente está andando num vale de trevas e de morte. E nós queremos, nessa série Andando pelo Vale, convidar você a olhar conosco para o Salmo 23. A gente conhece esse texto, talvez seja o texto bíblico mais conhecido. A gente pode colocar ele ao lado da oração do Pai Nosso, que a gente conhece também, mas nem sempre a gente lembra que é palavra dos evangelhos. A gente pode colocar ao lado de João 3,16, que muitas pessoas também conhecem, mas esse salmo, de uma maneira bem clara, ele é conhecido. Quando nós lermos depois o primeiro versículo, se você ainda não linkou com o Salmo 23, você vai perceber isso. O Salmo 23 vai ser o nosso ponto de partida para as próximas semanas. Ele está dividido em duas partes. Se você já está com a sua Bíblia aberta, você vai perceber isso também. Versículos de 1 a 4 falam do Senhor, falam do Deus, falam do Eterno, como aquele que é pastor de ovelhas. Depois a gente fala um pouquinho mais disso. A segunda parte do texto, os versículos 5 e 6, apresentam Deus como um anfitrião que recebe, e recebendo para um jantar, cuida de todos os detalhes inerentes a essa coisa de ser um bom anfitrião, um bom hospedeiro. É um salmo de Davi. Davi escreve esse salmo, o grande rei Davi. E para mim fica a pergunta de como a gente lê esse salmo, como a gente ouve ele. Em que momento Davi escreve esse salmo? E se nós não tivermos essa percepção, se nós não soubermos disso, corre o risco da gente também olhar para esse salmo com uma visão equivocada a respeito dele. Como você ouve esse salmo? Como você lê ele? Qual é o cenário que monta na sua cabeça? O que você imagina com ele? Algumas vezes, quando eu comecei a ler mais a Bíblia, lá no final da minha adolescência, na juventude, eu lia esse salmo e pensava em Davi, assim como a gente fazia lá em Três Coroas, sentado numa barranca de rio, aquele pasto verde, Davi sentado naquela barranca de rio, jogando uma linha na água e pescando lambari, e olhando para o lado e vendo aquele cestinho cheio de lambari. Talvez pelo lugar que você cresceu, pelas tuas experiências, você imagine Davi sentado naquela cadeira do papai, na frente da televisão ou na sacada, contemplando a vida passar. Não é esse o contexto do Salmo. Davi não escreve isso quando a vida dele está a mil maravilhas, quando tudo vai bem. Davi escreve provavelmente esse salmo fugindo de um inimigo. E isso muda a maneira como a gente ouve esse salmo. Davi se refugia numa noite e no final daquele tempo de fugir, talvez ainda ofegante pela fuga, cercado com alguns amigos que não o abandonaram, Davi se senta na escuridão da noite e começa a falar com o seu Deus, dizendo: ainda que as coisas sejam assim, ainda que eu tenha dificuldades, eu sei que tu estás comigo. Como você ouve esse salmo? Se você agora sabe que Davi o escreve
num momento de perigo, de angústia, de fuga, eu imagino que a sua leitura desse salmo muda. Talvez você já tenha lido ele dessa maneira em algum momento. Não era o meu caso. Eu lia ele como se Davi tivesse desfrutando de todos os prazeres da vida, e agora é muito fácil dizer: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Quando a gente tem tudo, é mais fácil a gente dizer essas coisas. Quando as coisas nos faltam, quando nós carecemos, quando o perigo nos cerca, quando a morte está ao nosso lado, aí é a hora da gente dizer quem é o Deus a quem nós servimos. Lutero, a respeito desse salmo, ele escreve assim: é um salmo de gratidão no qual o coração do cristão louva e agradece a Deus por ensiná-lo, mantê-lo no caminho certo, também consola e protege diante dos perigos por meio da sua santa palavra. É um salmo escrito num contexto de fuga. Um último detalhe antes da gente ir para os nossos pontos de hoje. Antigo Testamento, talvez até um pouquinho do Novo ainda, tem o imaginário dos povos que cercam o povo de Deus, também entre o povo de Deus, de que Deus é um Deus de montanhas. E isso aparece, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 20, 28, quando os arameus estão em guerra contra Israel, e eles dizem assim, o texto diz assim: os arameus pensam que o Senhor é um Deus de montanhas e não de vales, e eles planejam o ataque contra Israel num vale, porque eles acham que no vale Deus não estará com o seu povo, e eles têm alguma chance de vitória. Montanhas e vales, na compreensão bíblica, dizem respeito aos altos e baixos da nossa vida. Deus se revela nas montanhas, Deus habita nas montanhas. O vale é o lugar onde cada um de nós, onde o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, está mais longe dele. Esse é o imaginário também quando Davi escreve esse salmo. E Davi ainda assim vai dizer: ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não tenho medo, porque eu sei que tu estarás comigo. Nós, no nosso tempo, e talvez especialmente entre os imigrantes, nós entendemos o vale de uma maneira muito diferente, né? Eu não conheço nenhuma colônia alemã que não tenha ido para um vale, mesmo que fosse um vale de um riacho muito pequeno. Os alemães foram para os vales. Jaraguá é um grande vale, é um vale bonito. Três Coroas, de onde eu venho, é um vale. Novo Hamburgo, São Leopoldo, onde as primeiras colônias se estabeleceram, é um vale. Nós achamos o vale um lugar bom. O povo que ouve Davi falando desse salmo, ele não acha que o vale é um lugar bom. É um lugar onde Deus os abandona, onde Deus não está junto. E ainda assim Davi diz: mesmo lá, eu creio que tu estarás comigo. Nosso texto específico hoje, depois dessa introdução um pouco mais ampla, que também vai nos acompanhar nas próximas semanas, nós queremos tratar apenas do primeiro versículo hoje. E o Salmo 23, versículo 1, então diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Parece que é uma frase tão simples e corriqueira, e ela bate no nosso ouvido, e ela parece que já nem aquece mais muito o nosso coração, porque a gente ouviu ela tantas vezes, que ela não faz mais muita diferença, e a gente passa batido por ela. Eugene Peterson, na mensagem, na tradução da Bíblia dele, diz: ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Eu não sei se você consegue dizer isso diante das circunstâncias que você está passando hoje. Eu também não sei tudo que você está passando. Mas será que a gente conseguiria ter a coragem de dizer: não preciso de nada, na nossa oração diante de Deus, chegar para Ele e dizer: eu tenho tudo o que eu preciso, tu tens suprido as minhas necessidades, e eu não vou pedir nada hoje. Normalmente nas nossas experiências de oração, e quando a gente ouve algumas pessoas orando,
A parte maior da oração geralmente são os nossos pedidos. E a gente descarrega para Deus uma lista de coisas que a gente quer ou que a gente precisa. Mas a gratidão, a adoração, o nosso pedido de perdão, ele ocupa frases muito pequenas nas nossas orações. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de nada. Primeira coisa ainda, os perigos que a vida nos impõe. A vida coloca perigos diante de nós e em maior ou menor grau, todos nós já nos assustamos com alguma coisa e a gente diz, foi Deus que moveu, foi Deus que livrou. Ontem eu estava assistindo um desenho animado com o Heitor e eu gosto de desenho animado e fico feliz porque o Heitor agora é uma boa desculpa para eu assistir desenho animado. E o desenho então tinha duas crianças, uma um pouquinho mais velha, um outro um bebezinho ainda, e o irmão mais velho dá pipoca para o pequeno. E o pequeno pega essa pipoca e diz para o maior, você quer me matar? Eu posso engasgar com isso. A gente enfrenta perigos, e eu tenho certeza que mesmo sabendo que você pode engasgar com a pipoca, você continua comendo pipoca. A gente não deixa de viver, e no caso agora pensando no nosso tema de novo, a gente não deixa de andar, ou as pessoas normalmente não deixam de viver e de andar, porque há um perigo diante de si. A gente pensa, a gente elabora planos para que esse perigo não nos alcance, e isso é saudável. A gente não precisa enfrentar o perigo frente a frente, mas a gente não pode só paralisar e deixar a vida passar. A vida traz perigos. E uma pequena pipoca, um gole de refrigerante, um levantar e descer a escada na sua casa, pode oferecer um perigo mortal. Ainda assim a gente continua fazendo essas coisas. Luiz Saião, um grande teólogo e também é um dos que escreve, traduz a NVI, ele falando sobre esse texto, ele diz assim, o fato é que a ovelha corria perigo de morte ao andar pelos vales escuros e acidentados da geografia da terra de Israel. Davi sabe que andar pelo vale oferece perigo. Existem perigos reais que nós enfrentamos, que determinadas coisas trazem para perto de nós e a gente tem que lidar com isso. E tem outros perigos que são do nosso imaginário. Quando eu fui para São Leopoldo, para a faculdade de teologia, um dos meus colegas morria de medo de ser assaltado em São Leopoldo. Hoje São Leopoldo é um lugar perigoso, né, Leonardo? Na época que eu estudei ainda era um lugar tranquilo. Eu não lembro de nenhum dos meus colegas ou alguém dos estudantes da faculdade de teologia terem sido assaltados na época que eu estudei. Também não seria um bom assalto. O assaltante não seria alguém muito esperto, ele não observou a vítima dele, porque se ele tivesse observado, ele sabia que estudante de teologia, no máximo o que tem no bolso é a chave de casa, porque dinheiro a gente nunca tinha. Mas esse meu amigo morria de medo de ser assaltado em São Leopoldo. Ele não ia para o supermercado, que ficava a uns 300 metros da nossa casa. Ele não ia no restaurante buscar a nossa marmita por isso. E a gente foi descobrir um tempo depois que o medo dele não vinha porque ele passou por uma situação assim, vinha de uma cidade pequena. Muito tempo atrás, um tio dele veio para Porto Alegre para fazer alguma coisa que eu não lembro mais o que é. E o tio dele foi assaltado em Porto Alegre. O tio volta para a cidade onde eles moravam e diz, é um lugar perigoso lá. A mãe e irmã desse tio ouve a história e quando ele vai morar em São Leopoldo, pensa, São Leopoldo é uma cidade grande comparado com a cidade dele. E a mãe diz, cuidado meu filho, é uma cidade que tem muitos assaltos. Às vezes os nossos medos são por coisas reais que a gente está enfrentando aqui e agora. Outras vezes eles surgem no nosso imaginário por uma situação que outro viveu ou mesmo porque a nossa mente está
trabalhando com alguma coisa que a gente não consegue digerir muito bem, e a gente tem medo. A vida oferece perigos, mas isso não deveria fazer a gente paralisar diante do perigo real que Davi está enfrentando nessa situação de fuga. Ele expressa confiança em Deus, dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele sabe que muito antes do perigo de fato alcançá-lo, ele tem um Deus que cuida dele. A segunda coisa que eu quero trazer do texto para nós é justamente essa imagem que Davi usa para falar de Deus, do pastor. Ele conhece e confia em um Deus presente. Davi já tinha experiências com Deus o suficiente para fazer ele confiar, fazer ele se refugiar nesse Deus, se sentir protegido por ele. Davi sabe que Deus é presente constantemente, e ele se remete a uma figura que também é conhecida dele. Não é tão bem conhecida de nós, não é bem conhecida do nosso tempo. No nosso contexto nem tem a figura do pastor de ovelhas. Quem cria ovelhas precisa cuidar delas, mas ainda é diferente de como acontecia na época. Um pastor assumia um rebanho e de fato saía para os pastos nas montanhas e era responsável pela vida dessas ovelhas. E se ele era apenas o responsável por elas, contratado por alguém para cuidar, as ovelhas que ele perdia, que fosse por causas naturais, caiu num precipício, foi atacada por algum animal selvagem, ele precisava prestar contas disso. Então era uma pessoa muito atenta, com olhos, ouvidos prontos para os perigos que aconteciam, e não media esforços para trazer esse rebanho sempre de novo para perto. Ele ia ter que responder por aquele que ele tivesse perdido. Davi se refere à figura do pastor para ilustrar o que ele também viveu. Davi aparece na história bíblica como pastor de ovelhas. Ele cuidava dos rebanhos do pai dele. Davi desfrutou o outro lado dessa moeda, de saber como tem que cuidar, de como o pastor tem uma responsabilidade para com aquele rebanho. Davi sabe que o Deus que ele tem conhecido, que ele tem experimentado, pode ser comparado com esse pastor. É um companheiro constante, que oferece cuidado inclusive. E talvez esse inclusive tenha que ser escrito com letras maiúsculas. Oferece cuidado inclusive nos momentos em que a gente corre grande perigo. Salmo 28, versículo 9 diz assim: conduz-nos como pastor, nos leva em teus braços para sempre. Essa é a imagem que Davi traz à tona de todos aqueles que na época que o Salmo é escrito, que ele começa a ser cantado, traz a memória deles de alguém que constantemente está perto, de alguém que não mede esforços, de alguém que se coloca em risco para proteger o seu rebanho. Talvez a novidade aqui, nesse salmo, seja que Davi chama a Deus de o seu pastor. Davi fala de si, Davi não fala de um coletivo de ovelhas. Davi entende que o próprio Senhor é um pastor que olha individualmente para cada um. Derek Kinder, também um comentarista bíblico, ele escreve: o pastor vive com o seu rebanho, sendo tudo para ele. O pastor é tudo para o rebanho: guia, protetor e médico. Davi conhece Deus dessa maneira. E ainda que ele ande pelos vales, e andando pelo vale, ele pode dizer: nada me faltará. Terceira e última coisa, quando Davi escreve, faltava tudo. Faltava segurança, faltava alimento, faltava fôlego, porque ninguém está fugindo de outro sem perder fôlego. A Davi faltava descanso.
ele está em fuga e o nada me faltará não é uma constatação do que está acontecendo perto dele. E aqui está a nuance de como nós lemos esse salmo. Se nós lemos o salmo quando entendemos ele para um contexto onde todas as coisas estão conspirando a nosso favor, onde de fato nada falta, é muito fácil exclamar essas palavras. Mas quando a gente faz dessas palavras as nossas, num momento de dificuldade, é outra coisa. Davi não está falando disso porque ele olha ao seu redor e há uma porção de servos servindo ele no palácio. Davi escreve quando ele está em fuga. Não é uma constatação, é uma confissão de fé. Davi diz, é isso que eu creio. E ainda que no tempo presente, ainda que olhando ao meu redor as coisas não sejam como eu gostaria ou precisaria, o meu Deus, o pastor da minha vida, tem algo preparado para o instante seguinte, nada me faltará. Não há fartura, há falta de tudo. Nada nos faltará, pode também ser uma confissão de fé nossa, muitas vezes. Mas ainda assim, a gente sente falta de coisas. Por um lado, nós temos essa convicção de fé, de dizer junto com Davi, nós sabemos que Deus vai suprir a nossa necessidade, mas os nossos sentimentos são de que sempre falta alguma coisa. E quando é assim, quando esse sentimento se instala na nossa vida, ainda que a gente diga da boca para fora, nada me faltará, mas no nosso coração há essa angústia, porque nós sentimos falta de coisas. Quando isso acontece, quando esse sentimento se instala na nossa vida, ele coloca em xeque a linguagem do xadrez, coloca em risco de derrota a nossa fé. E ao mesmo tempo manda embora da nossa vida a gratidão. Quando nós falamos nada nos faltará com a nossa boca, mas no nosso coração a gente vai falando das coisas que a gente não tem, das coisas que a gente gostaria, coloca em xeque a nossa fé e manda embora a nossa gratidão. Eu tenho algumas situações que eu poderia citar a respeito de experimentar esse nada faltará que Davi está propondo para nós aqui. Eu não vou falar de todas, mas eu quero citar duas que talvez sejam as duas que fiquem mais claro, pelo menos para mim, desse cuidado de Deus. Já falei outras vezes disso, quando eu fui estudar teologia, eu larguei uma vida que era bastante boa. Eu tinha uma pequena empresa, eu tinha salário, eu tinha benefícios em função do meu trabalho, eu tinha uma vida muito legal na igreja, tinha algum reconhecimento dentro da igreja que eu participava. E de repente Deus começa de novo a trazer à tona essa história de teologia, e eu preciso deixar isso para trás. É claro, eu acabei ficando com algum dinheiro, vendendo as coisas que eu tinha, mas eu fui estudar teologia, onde era dedicação quase exclusiva. Nós estudávamos de manhã, trabalhar, a gente conseguia fazer algum bico, e para estudar teologia eu comecei a depender de novo da minha família, coisa que eu não dependia desde os meus 14 anos de idade, Três Coroas, e naquela época podia trabalhar com essa idade. Eu comecei a depender dos meus amigos, que foram mantenedores. Eu comecei a depender de alguns trabalhos que de repente, na semana que o dinheiro acabava, Deus fazia alguém bater na porta e dizer, tu quer fazer isso? Não é fácil largar as coisas para assumir essa confissão de fé. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Não foram, nunca são momentos de fartura para quem vai estudar teologia, ou pelo menos não eram para nós na nossa época. Significa deixar coisas para trás e depender daquilo que Deus vai colocar na nossa mão. Uma segunda situação que agora envolve a gente como família.
Foi uma decisão muito difícil que nós tomamos alguns anos atrás. A Graziela era funcionária pública, passou em concurso público, assumiu a vaga aqui, um salário muito, muito bom, ela ganhava mais do que eu ganho. E por algumas questões relacionadas ao trabalho, nós tomamos a decisão dela sair, dela pedir exoneração de um cargo público. As pessoas com quem a gente ia falando iam dizer, isso é loucura, é uma aposentadoria garantida, é um salário garantido todo final de mês. E a gente teve que pesar algumas coisas para essa decisão e eu não lembro, não tenho certeza se na época nós falamos desse salmo, mas nós falamos de alguns textos que garantem a provisão de Deus na nossa vida. E a gente decidiu pela saída dela e no mês seguinte, a nossa renda caiu pela metade. Com as mesmas despesas, com as mesmas contas no final do mês. E isso já fazem então agora alguns anos e a gente de novo pode olhar para trás e dizer, não faltou, é verdade. Teve coisas que a gente queria que pela mudança de renda a gente deixou de fazer. Mas o nada faltar também não diz respeito só às coisas financeiras da nossa vida. Diz respeito à maneira como nós desfrutamos de tudo que Deus fez e vai fazer por nós. Ainda que haja o sentimento de que algumas coisas nos fazem falta, Deus é tudo e é suficiente, é muito mais do que você precisa. Andando pelo vale, nada me faltará. A gente não precisa caminhar pelas nossas próprias forças, ou a gente não precisa só caminhar pelas nossas próprias forças. Você não está sozinho. Há um pastor, aliás, o único bom pastor, e João 10 diz isso, versículo 11 começa dizendo, eu sou o bom pastor. Jesus não deixa dúvida sobre quem Ele é, e Jesus faz esse link com o Salmo 23. Você não está sozinho. Há um bom pastor que se importa com as tuas inquietações, com as tuas angústias, com os teus medos. E ainda que diante de ti se levante um vale de sombras e de morte, você não precisa passar sozinho por ele. Andando pelo vale, temos um bom pastor e nada nos faltará. Fecha os teus olhos, nós ainda queremos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque mesmo em meio a tantas notícias de morte, há uma nova série de restrições. Há coisas que individualmente na nossa vida pesam e nos fazem sentir medo. E esses medos podem ser reais ou só fruto de uma lembrança ou da nossa imaginação. Nós queremos mais uma vez reafirmar junto com Davi, Tu és, o Senhor é o nosso pastor. E sendo assim, nada que nós necessitamos vai faltar. Teremos em Ti segurança, teremos cuidado, teremos tudo que nós necessitamos. Que seja assim na nossa vida, que andando pelo vale, nada nos falte em nome de Jesus. Amém.